Fala aí, gente bonita, que eu gosto das duas aqui trazer mais um vídeo no canal. Já dessa vez aqui vou fazer um react mais uma vez, né? Do Ambu Play, que só fiz um e não gostaram muito, mas dessa vez vamos ver o que sai, né? Eu vi algo perturbador. Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Um pai que um dia foi um homem que adorava fazer certas brincadeiras de mau gosto quando era mais novo. Mas você já ouviu falar de que aqui se faz, aqui se paga? Vocês vão entrar agora em uma das melhores creepypastas que já teve no canal. Então bora. Desligue as luzes do seu quarto, coloque o fone de ouvido. E já deixa aquele like de início, porque só os melhores da Legião do Medo fazem isso. Porque eu sei que eu posso contar com vocês. Porque eu não sou um, eu sou uma legião. De demônio. Puta merda, deve estar aqui. Eu odeio esse cara, velho. Ele dá medo. Quando eu estava na escola, Puta merda. meus amigos e eu Esse olhinho aí, ó. peculiar. Como qualquer adolescente delinquente, Que merda. gostávamos de causar problemas. Nós não éramos vândalos nem Se não der pra gravar todo o vídeo, eu faço as parte 2. nem batemos em pessoas. E muito menos intimidamos as Eu vou ficar meio crianças quieto, tá, gente? Não. Nós gostávamos de assustar as pessoas que eram os novos pais. O que eu chamo de novos pais? São pessoas que eram pais recentemente, com seu primeiro filho. E nós cortávamos o monitor do bebê. Como assim cortávamos? Nós aprendemos a mexer muito com frequências. Tá Então a ligado. gente conseguia invadir a frequência da babá eletrônica e zoar os pais. E nós adorávamos fazer isso. Puta Porque merda. a gente nunca era punido. E a gente sempre dava risada da cara dos pais e dos medos que eles sentiam. Até que um dia nós aprendemos a lição. E realizamos que não era completamente tão à prova de balas, como todo adolescente acredita que é. Quando se é adolescente, se é egocêntrico o suficiente para acreditar que nada de ruim ou traumatizante vai acontecer com você. Dimitri, Kurt e eu fomos para a mesma escola. Compartilhamos muitas das mesmas aulas. E passamos quase todas as noites depois de jantar, assistimos shows de brincadeira. O que nós chamamos aqui no Brasil como show. Nós sempre jogamos muito videogame. Olha esse não. Conversamos sobre o que tinha o mais bonito cabelo. Falamos pra caramba. Fala as meninas que queríamos pegar. Uma noite, estávamos fazendo algumas coisas bizarras no parque, quando Kurt compartilhou uma história clássica sobre uma mãe solteira que ouviu uma voz bizarra assombrando o monitor do seu bebê da babá eletrônica. Como a maioria das histórias de terror, eu ouvi aquilo e dei risada. Ah, isso é uma merda, cara. Isso não existe. Mas Dimitri disse que tinha acontecido isso com a sua mamãe uma vez, em seu próprio monitor da babá eletrônica. Ela ouviu um vizinho cantando para o seu bebê. Aparentemente, babás eletrônicas possuem frequências, na qual você pode invadir qualquer frequência, até mesmo de rádio policial. Em um instante, uma lâmpada se acendeu em nossas cabeças. Quando você está perto o suficiente para alguém, você não precisa usar palavras para saber o que esta pessoa está pensando. E todos nós poderíamos dizer que estávamos pensando exatamente a mesma coisa. Nós estávamos indo comprar uma babá eletrônica com monitor para poder mexer com as pessoas e irritá-las. Nós queríamos muito zoar isso. Você não faz ideia o quanto os pais podem ficar assustados. Eu comprei então a melhor babá eletrônica do mercado.
com uma frequência totalmente bizarra que você poderia modificar a todo momento. Na noite seguinte, nós levamos as nossas bicicletas e vagamos pelo bairro e encontramos a nossa primeira vítima. Podíamos ver tudo aquilo naquela casinha humilde. Dimitri agarrou o monitor do bebê e começou a mexer em várias frequências, até ouvir a respiração do nenenzinho. Eu não sei se você sabe muito bem como funcionam babás eletrônicas, mas as babás mais modernas têm monitor tanto para o pai ver o bebê, quanto o bebê pode ver o pai. Existem vários modelos de babá por aí, mas você sempre vai ouvir o bebezinho. E se alguém conseguir mexer nessa babá eletrônica, a pessoa pode falar e o pai vai imaginar que a pessoa que falou está ali naquele quarto. Então você deve imaginar o quão desesperador isso pode ser para um pai. E nós começamos a zoar. Levamos várias e várias vezes até ver se os pais se acordavam. Então Dimitri começou a falar na babá eletrônica. Sua menina era deliciosa. Então a luz do quarto principal se acendeu imediatamente e ouvimos um grito agudo. E nós rimos e rimos durante minutos disso. Nossa, e nós saímos correndo com nossas mesmo. bicicletas e nos achamos os verdadeiros machos do pedaço. Porque afinal de contas, imagina o desespero dessa mãe. Deve ser hilário fazer esse tipo de coisa. Isso é o que eu tava pensando. Pensando que sempre daria certo, que tudo sempre seria hilário demais. O mais irônico é que a gente zoava tanto, que um dia até mesmo mamãe passou mal de tanto desespero. E vocês sabem, o karma é uma vadia. E eu consegui saber o que estava vindo para mim uma noite. Kurt e Dimitri estavam ocupados demais estudando. Então eu saí sozinho para zoar. Eu finalmente encontrei a frequência certa e podia ouvir o som de um bebezinho roncando levemente. Um pequeno sorriso malicioso empurrou meus lábios e meu coração começou a bater com excitação. Era minha hora de brilhar. Brilhar uma pomba de laço. Foi o que eu disse. A casa permaneceu escura e sem vida. Eu vou sair, mas já volto, tá? Dá uma pausa. Eu estou sob a cama do neném. Puta. Nada aconteceu. Voltamos, gente. Vamos continuar. Eu notei que do nada, por algum motivo, eu me senti exposto demais. Como se estivesse sendo observado por alguém. O que diabo era aquilo? Seria talvez o meu medo por estar fazendo isso sozinho? Foi quando um barulho veio do monitor do bebê. Você é o único vigiado, Juan. Meu estômago ficou como se alguém estivesse dado um soco nele. Como diabos alguém me respondeu sabendo o meu nome? Algo estava muito errado. E eu podia sentir isso no meu próprio corpo. Eu olhei para a janela do quarto do bebê e vi a sombra de um homem me observando. Ele estava lá o tempo todo? Mas como assim? Cadê a respiração do bebê que estava ali? O meu corpo tremeu de forma incontrolável, com um sentimento de pavor derramado em cada centímetro de mim. Eu subi na minha bicicleta e comecei a pedalar de forma desesperada para fugir dali. Parte de mim pensou que eu estava exagerando, mas a necessidade esmagadora de fugir dominou minha mente racional. Puta merda. E foi quando a babá eletrônica continuou falando. Você não pode fugir, meu querido. Eu sei aonde você mora, Juan. Então eu continuava correndo. E eu me sentia com muito medo. Será, meu amigo, que seu capuz ficará mais bonito com seu sangue? Nossa, que merda, velho. Ali pode crer que eu já comprei uma passagem pro México.
Como que ele sabia o meu nome e como ele estava vendo o meu... Caralho, como isso estava acontecendo? Eu comecei a ficar com muito medo. Tirei o meu blusão e joguei na rua. E pedalei de forma desesperada até a minha casa. Depois de enfiar tudo aquilo dentro de mim, eu estava desesperado. Eu tinha muito medo daquilo. Eu olhei nervosamente ao redor para tentar identificar quem era aquele stalker. Será que era um cara andando com seu cachorro? Será que era um carro que estava atrás de mim buzinando enquanto eu penso? O que diabos é isso? De qualquer maneira, a última coisa que eu queria ouvir era essa voz maldita novamente. Então eu desliguei o dispositivo e comecei a chegar em casa. O medo tinha aumentado os meus sentidos e eu podia notar cada movimento das árvores, cada galho sobre as minhas rodas e cada carro que passava por mim. Estacionei minha bicicleta e subi até as escadas do meu quarto. É um pacotinho de bolacha, tá? Não é a caixa toda, não. Atirei a mochila e o monitor do bebê no meu quarto bem na parte lateral e mergulhei sob os lençóis como um nadador olímpico. Nossa. Não importa quantos anos você tem, nada faz você se sentir mais seguro do que seu cobertor. Eu fechei os olhos, esperando que eu pudesse me acalmar o suficiente para poder dormir antes da aula. Mas depois de um minuto, ouvi um barulho de estática e uma voz. Doces sonhos, meu querido Juan. Puta que pariu. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu tinha tanto medo que removi a bateria do monitor e joguei tudo aquilo no lixo. Eu não queria mais nada daquilo. Eu tomei o meu café da manhã e fui para a escola. E só alguns dias depois vi aquela casa no noticiário. Em uma entrevista, um policial explicou que a pequena família que estava morando na casa havia sido encontrada em suas camas, com os pescoços abertos. Eles foram degolados. Puta que pariu. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o bebê. Na verdade, o bebê ainda foi violentado sexualmente. Foi quando tudo se encaixou em minha mente. Ele havia degolado o pai e a mãe. E a respiração mais forte que eu estava ouvindo era do bebê. Meu Deus, eu vi aquele nojento fazer tudo aquilo. Como eu agradeci a Deus todos os dias por nada disso ter acontecido comigo. E agora eu sou adulto. Tenho uma esposa e uma filhinha. Nossa. Eu realmente entendo as consequências de minhas ações. E eu entendo a gravidade da situação. E eu era um adolescente estúpido. E naquela noite, pensei ter alcançado aquela epífase do medo. E como Se pai, fudeu. sei que agora o medo de alguém fazer algo com seu filho é algo como se você multiplicasse o maior medo da sua vida por 1 milhão. Eu posso entender o que era o verdadeiro terror, porque ontem à noite eu ouvi algo no meu monitor do bebê que enviou calafrios para minha alma, porque eu conheci aquela voz, a maldita voz que disse na noite passada: eu estou assistindo. Nossa. Falou, gente. Era isso mesmo aí, né? Videozinho aí do Ambuplay. Eu vi algo perturbador na babá eletrônica, né? Olha, o vídeo até que é bem assustador, mas... Cara... Pra mim parecia mais um outro cara fazendo outra pegadinha, só que já conhece ele. Tipo... Mas era um bandido, só que já conhecia ele, tipo, da rua. Não acho que seja sobrenatural essas coisas. Mas foi isso, falou aí, gente. Já vou aí metendo like e se inscrevendo aí no canal, quem não é inscrito, né? Que ajuda bastante, gente. Então, bora lá, era isso, falou.